Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, do versículo 1 até o 42, ao 19 e 42. Queridos irmãos, hoje a nossa leitura é a narrativa da paixão do nosso Senhor. O Evangelho do dia hoje, ela é bem extensa, então o nosso lecto divino nós vamos fazer diferente hoje, tá bom? O nosso lecto divino nós vamos fazer um momento de oração agora aqui, pedindo o Espírito Santo, e depois a gente vai ter, eu vou fazer uma pergunta para reflexão, tá? Vou dar uma introdução para uma reflexão que Deus já me colocou, e depois eu vou estar lendo o Evangelho, tá bom? Para que vocês façam o teu momento do lecto divino hoje, com muita sabedoria, um momento maravilhoso de reflexão e entendimento da palavra e da tua vida, trazendo a leitura deste momento para a tua vida, para a minha vida. Então, que neste momento vamos clamar ao Espírito Santo para que a nossa vida seja completa com Ele, com o mover dele, e não o de cada um pensa por si próprio, tira suas próprias opiniões, mas junto sim com a igreja, junto com o caminhar da palavra de Deus, para que a gente possa viver esse momento único hoje. Então, Senhor, neste momento, nós te pedimos o Teu Espírito Santo, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza e da piedade, para que possamos ouvir a Tua palavra, colocar em prática na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus vai trazer para nós a paixão de Cristo. Ontem, começando aqui, um pouquinho antes de eu ir na missa, me veio um pensamento. E hoje veio finalizar ele. Eu estava ali ajudando a minha esposa, nós estávamos ajudando. Um momentinho a gente se preparando para que a nossa casa ficasse organizada. E deu aquela corridinha, né, que a gente saiu do trabalho. E a gente se preparando aqui, vamos receber amanhã, a partir de hoje, pessoas aqui na nossa casa, visitas. Então, mas tudo assim, é com amor. E a gente preparando, eu falei assim, nossa, nesse momento, exato momento, Jesus estava sendo preparado, seu coração, para que ele estivesse vivendo esse momento. E onde que todo mundo estaria, né? Igual nós estamos hoje, cada um vivendo o seu jeito, cada um vivendo a sua maneira de viver, certo? Eu falei assim, foi na época, os discípulos que estavam com ele, aquele um que estava passando lá, com a família, o Simeão, né? Simão de Cirene. Então, assim, todo esse momento, falei, cada um estava num lugar, a multidão, os discípulos. Eu falei assim, nossa, e hoje eu estaria como? E fez eu refletir hoje, fez eu refletir muito hoje. Então, irmão, quero começar o nosso evangelho do dia hoje, que nós vamos ter o nosso momento da vivência dele na prática, certo? Nós vamos caminhar esse momento com Jesus. Como que eu vou caminhar esse momento com Jesus? A partir do momento que eu começar a fazer a leitura, você vai fazer uma pergunta no teu coração para essa leitura, tá bom? A pergunta é, quando tudo está acontecendo, onde eu estava? Onde que eu estou? Como que eu estou hoje? Eu me colocaria hoje junto com os discípulos com Jesus? Nós vamos fazer a narrativa. Eu me colocaria onde hoje? Eu estaria na minha casa fazendo uma festa? Estaria passeando? E Jesus estaria fazendo o quê? Nós vamos estar aqui. Onde que você está agora? O que você está fazendo agora? Qual que é o proceder? Aí vamos lá. Eu seria Pedro, que neguei Jesus? Eu sou o Pedro que arrancou da faca e cortou a orelha do soldado? Judas que entregou? Deu beijo? Traição? Irmãos, a narrativa vai dizer. Aí você vai fazer uma pergunta para você. Já vai fazer a pergunta porque assim que terminarmos a leitura eu já vou dar o meu testemunho. O que Deus colocou hoje para mim. Foi muito forte. Continuando.
Você está onde? Que situação que você se coloca hoje? Vivendo a graça, bebendo dessa graça? Irmão, está sendo a melhor quaresma da minha vida. A melhor quaresma. A melhor quaresma. Então que o Espírito Santo nos dê essa graça hoje. Eu vou começar a leitura e você vai degustando desse momento. Aonde que eu estou, aonde que eu me coloco nesse momento com a palavra? O que você está fazendo agora? O que você está preparando? Como que você deixou o teu dia? O que você está vivendo como católico? Eu estou vivendo, vou dar uma ajudinha. Eu estou vivendo corretamente? Nunca vivi isso? Eu estou vivendo pela primeira vez? Como que eu me comportava? Como que eu me comporto? Aí você se coloca junto na palavra. Aqui você vai ter várias situações. Você vai ter aqueles que vão estar crucificando Jesus, vai ter aqueles que vão estar julgando. E não é diferente, irmão, do tempo de hoje. Se Jesus voltasse hoje aqui e ele falasse que ele era Jesus, como que nós trataríamos ele? Eu acreditaria? Será que eu sou aquela pessoa desconfiada? Será que eu sou aquela pessoa que gosta de julgar os outros? Ou sou o estilão do Pedro? Ou o estilão do Judas? Valorizo o dinheiro? Vamos começar nosso evangelho com a palavra vivida, o lecto divino. Viva essa palavra, irmão, e traga para a sua vida. Onde que eu estaria agora? Onde que eu estou agora me colocando na palavra? Como que está a minha vida diante do mover da igreja, vivendo esse momento com Cristo? Onde que eu estaria agora? Na multidão? Crucificam? Vamos lá? A leitura é em João 18, do 1 ao 19. Vou falar uma pequena reflexão antes de começar a leitura, que diz na Santa Missa: fiel ao Pai e à humanidade, Jesus assuma a cruz e nela consuma a própria vida. Una-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Ó, na liturgia diária, que o comentarista ele fala sempre isso aí, tá? Unânimos, que nós vamos se unir a Ele agora. Vamos lá? Com a palavra? Vou tentar ser mais breve possível. Na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, naquele tempo Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados. Aqui, vamos vivendo. Soldados, Judas. Porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tocha e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Nosso Deus não nega. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Detalhe: estava escuro. De madrugada, de noite, é escuro. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim que se realizava a palavra que Jesus tinha dito, não perdiam daqueles que me confiastes. Sim, Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Irmãos, preste atenção. A ação de Pedro. Quantas ações nós temos igual de Pedro? A ação de Pedro é o quê? Aquela pessoa explosiva. Quando vai fazer algo que você não quer, se avança. Jesus, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber do cálice que o Pai me deu? Jesus está dizendo daquele cálice que ele falou lá: Pai, não sou digno. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade e a sua. Ó. Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu Pai me deu. É o cálice da nós que nós bebemos lá no momento da missa.
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, conduzindo-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles. Aquecendo-se, entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e deu-os ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviam. O que falei? Sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada. Jesus fala a verdade e recebe uma bofetada. Já que nós não damos bofetada em Jesus também, vamos se colocando cada um no nosso lugar. O que eu estou vivendo? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei o bem, por que me bates? Se eu estou dizendo a verdade, por que tu me bates? Se eu estou pregando a palavra, a verdade, por que tu me bates, irmão? Se eu estou dizendo a verdade, por que você fica bravo comigo? Não é eu, é Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei o bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás. O sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai a vós mesmo e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu: tu o dizes. Eu sou rei? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que dá a verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Mas era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Presta atenção, irmãos, aqui também. Barrabás era um bandido. E apresentaram Jesus com a verdade e Barrabás, um ladrão, com a mentira. Eles preferiram a mentira, a enganação, do que a verdade. Quantas vezes nós fazemos isso quando nós negamos a verdade diante da igreja? A verdade que vem de Jesus. Para preferir as coisas erradas, para trocar o certo pelo errado. Nós estamos
fazendo como a multidão, trocando a verdade pela mentira, colocando aqui Barrabás como a agregada a Satanás. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-na com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e dizia: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? És tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Irmãos, aqui teve que escolher a humanidade, o nosso humano ou Jesus. Quantas vezes nós escolhemos agradar os homens do que agradar a Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? Prefiro agradar aos homens, então deixa as coisas de Jesus do lado, deixa crucificar Jesus aí, deixa matar ele. Não, eu tenho que ser bonzinho, não tenho que dizer a verdade, não. Dentro da minha igreja, onde que eu for, dizer a verdade é uma coisa, xingar é outra. Vamos lá? Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. O rei da terra, né, irmãos? Quantas vezes nós adoramos os reis daqui, as pessoas, negando o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica era tecida sem costura, em peça única de alto baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-na numa vara, uma esponja embebecida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
neste momento, nós dentro da Santa Missa, nós vamos se ajoelhar todos e vamos ficar ali. E vai continuar a leitura. Então aqui, neste momento, a gente encerra nosso Lectio Divina, aqui a leitura da palavra. Eu quero para a gente trazer esse momento no coração nosso. Aonde você estaria agora, diante dessa leitura, a tua posição? Como você estaria? Quem você seria? Pedro, um desses encarregados de julgar os doutores, os fariseus, a multidão, Caifás, Pilatos. Quem que você se colocaria ali neste momento? O soldado que foi prender Jesus? Como que veio teu coração? Irmãos, no primeiro momento assim eu me coloquei como um discípulo. Porque eu pensei assim, eu estou tentando viver uma graça muito grande, tirei essa quaresma para mim estar convivendo com a minha família, né? E ausente do servir. Aí eu pensei assim, mas eles estavam ali servindo, os discípulos caminhando. Falei, não, mas eu não deixei de servir. Beleza, até então estamos, né? Eu tô no caminho, eu estou fazendo um exame de consciência, Falei, mas se é um exame de consciência, eu preciso rever o que eu tô aqui. Como que eu seria agora? Aí eu pensei, bom, vou me colocar. Daí quando chegou no momento de Pedro, aí me veio assim, nesse momento cortou a orelha, eu fui refletindo isso, falei, nossa, e eu posso ter negado, igual o Pedro negou, porque eu recuei, eu servi, né? Então eu posso ter negado a Jesus. Aí fui indo, cheguei ao momento da ignorância. O que é uma pessoa ignorante? É aquela pessoa que vamos supor, eu estou lá igual Pedro com Jesus. Aí de repente acontece algo, eu explodo. Não sou, eu não conheço esse cara aí não. Por quê? Porque me contrariou, eu pensei que Jesus era um rei, de repente eu vejo que não é, e eu já estou pronto para largar o barco. A hora que vim, o primeiro pergunta, tchau. Então muitas das vezes já me aconteceu isso. Então aquela pessoa ignorante é o quê? Quando você está diante de alguma coisa, te dá um contra você e você larga tudo. Aconteceu comigo agora esses dias. Eu estava ali fazendo a reflexão. Eu vou seguir ali o Exército São Miguel, Frei Gilson. E como veio um irmão aqui que participa lá com o Frei Gilson, e teve uma pequena situação ali, e eu já meio que usei dessa ignorância aqui. Falei, não, vou fazer com o Exército São Miguel. Irmãos, Deus permitiu que isso acontecesse, para que eu fosse curar do meu coração da ignorância. E é isso que eu vi hoje. Eu me coloquei como Pedro. Porque Pedro largou Jesus na hora que apertou. E quantas das vezes eu fiz isso por ignorância. E graças a Deus que agora há pouco eu consegui enxergar isso. O que é uma pessoa ignorante na comunidade? O que é uma pessoa ignorante dentro da sua casa? O que é uma pessoa ignorante? É quando vem alguma coisa de frente com você. A tua primeira reação é explodir. E nessa explosão, ou você silencia, ou você fala algo, ou você recua, ou você... Sabe aquela pessoa meio emburradona? Eu era muito emburrado, eu parei com emburrado. Mas o que aconteceu que eu estou vendo isso, estou fazendo essa reflexão? A minha esposa sempre falou isso, a gente não pode, às vezes, falar alguma coisa para você que você já se exalta. Orgulho, ignorância. Irmãos, e graças a Deus, eu quero deixar aqui essa palavra ignorância. Quantas pessoas precisam se curar da ignorância dentro da comunidade, da ignorância dentro da sua casa, da ignorância no seu trabalho, aquela pessoa que não sabe ouvir nada, aquela pessoa que é ignorante ao extremo. Graças a Deus eu sou um pouco de ignorante. Mas tem pessoas que é tão ignorante que só ela é melhor, só ela tem que falar dentro da comunidade, só ela é especial, ela ganha tudo, o melhor trabalho que ela faz tem que ser o melhor, é a pessoa mais ignorante. Se o outro deixou uma caneta fora, nossa, olha só, fez tudo errado. Graças a Deus eu não estou cheguei nesse lugar aí, mas eu preciso me cuidar para que eu não chegue lá. Tudo os outros é errado, eu não posso me chamar atenção. Quando eu fui servir no acampamento, isso aqui é coisa que aconteceu no meu coração, quero partilhar. É dentro de comunidade. Nosso querido padre, ele chamou a atenção ali, como ele costuma chamar. Qual que é o coração ignorante fez? Já queria sair, já queria abandonar. A sorte que eu tenho alguém que não é ignorante do meu lado, rezou comigo. Irmãos, tudo isso eu estou vencendo, eu estou vendo. O pecado é assim, quando você não enxerga, então louva a Deus quando você passar por uma provação, para você se autoconhecer.
Você já imaginou se Deus vai levar nós desse jeito ignorante lá dentro? Pedro, o que Pedro fez? Quando ele reconheceu a ignorância dele, que ele nega Jesus por ignorância, que ele já pensou que não, isso aí não é Deus nada. Se fosse Deus, tinha enfrentado todo mundo. Ele reconhece as suas falhas. E por que Pedro fez assim? Que ele estava tudo estufado. Mano, você vai ser o Pedro, eu vou te dar a chave da minha igreja. A pedra. Por quê? Porque ele reconheceu, tu és o Filho de Deus. E na hora que ele viu que apertou ali, não era mais. Então assim, tomemos cuidado, irmão, se eu estou dentro da igreja, querendo ser dono da igreja. Tomemos cuidado com o autoconhecimento, tomemos cuidado que a gente é a nossa ignorância. Do autoconhecimento, todo mundo é errado, só você é o certinho. Toma cuidado, gente. Isso é uma coisa que eu enxerguei muito nessa quaresma. Tome cuidado com a sua ignorância. A ignorância de não se reconhecer. Irmãos, tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que não erram nada, que já é santo. Então eles se acham dignos de crucificar os outros. Se acham dignos de estar falando as coisas para os outros. Ninguém erra. Irmãos, tomemos, eu estou falando isso porque eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Então, se um dia eu for cobrado o que eu falei aqui, é isso que eu quero. Ser cobrado. Agora, se eu fosse ignorante, eu não queria ser mais cobrado, eu nem falava nada. Porque eu estou querendo ser curado disso. Então, quando você é curado, irmão, você testemunha, você fala, não tem vergonha de falar e você não vai agredir ninguém. Porque Satanás está contando um monte de mentira de mim aí, ó, nessa quaresma. Um monte. E tem um monte de gente caindo nisso. Tem um monte de gente caindo. Satanás usando, talvez até de você preocupado comigo que eu emagreci. Satanás usando até, irmão, que preocupado comigo porque eu parei de servir. Ah, o Júnior fez isso por causa disso, disso, aquilo. Toma cuidado, irmão. Não é isso. Não deixe Satanás te usar. Não deixe que seja a acusação para te causar uma pessoa ignorante dentro da tua comunidade, que sabe julgar todo mundo, mas não consegue olhar para dentro de você. Viva a tua quaresma. Viva o teu eu com Jesus. Aonde que eu estou vivendo dentro da minha comunidade hoje? Eu seria a multidão que fica ali acusando Jesus? Será que eu não estou acusando tudo que é irmão por aí? Tu seria Judas que vai lá e dá um beijo na face de Jesus depois e você troca ele por dinheiro? Você está ali só para se aparecer? Ou seria Pedro igual, não me comparando jamais com Pedro, mas com a atitude que ele fez ali de negar Jesus por ignorância, por alguma situação, mas eu estou falando que eu estava querendo negar Jesus por ignorância. Negar ali de fazer uma quaresma ali com o Frei Gilson, por causa de uma ignorância. Negar de servir por causa de uma ignorância. De não querer escutar uma correção. Irmão, às vezes a gente passa uma coisa para as pessoas, mas nós estamos vivendo outro. Olhe para dentro de você, não tenha medo de ser verdadeiro. A maior mentira que Satanás conta para mim e para você é de você mesmo, irmão. É quando você consegue mentir que você é perfeito. Que você é intocável. Porque você reza, você é intocável. Não vai acontecer nada contigo. Jesus nos dá um exemplo nas 7 últimas palavras ali. Pai, afaste de mim esse cálice. Mas fazer a minha vontade, a tua vontade, não a minha. Então ele nos mostra que temos que beber também do cálice, desse cálice que é o sangue do Senhor que purificou. E às vezes nós vamos passar por uma provação, por uma dificuldade, e nós se reconhecer que eu só com Deus eu consigo vencer. Irmão Pedro, ele quis vencer sozinho e caiu fora da presença de Deus. Então uma coisa que eu aprendi, dentro da tua comunidade, se você for chamado a atenção, se você viver alguma coisa, não abandone Jesus, continue ali do ladinho dele, chora, mas do lado, não faça igual Pedro ali naquele momento que ele negou, ele quis sair. Porque ele falou, não, eu consigo vencer sozinho. Daí a hora que ele saiu, ele viu que ele errou, que ele negou. Então é assim, irmão, nossa vida. Aprendemos com nossos erros. Voltemos atrás como Pedro. Pedro teve uma grande dignidade depois, se humilhou. Um homem turrão desse, um homem que se achava ali ignorante ao extremo. Mas depois ele retorna, ele se humilha, ele cheio do Espírito Santo, ele converte 5.000 pessoas. Querido irmão, é assim a nossa vida. É assim o coração de cada irmão, é assim o coração de cada pessoa. Coloca a mão no teu coração agora. Diante disso que você está vivendo aí na tua casa, na tua família, como que você está vivendo hoje a tua quaresma? Querido irmão, hoje eu parei para ver isso. Quantas vezes eu vivi errado a minha quaresma? Será que você não está vivendo errado a tua quaresma? Será que você foi ontem na missa e não sabia que tinha que fazer a missa 3 dias de missa? Não terminou a missa? Será que isso tudo não é falta de conhecimento meu? Será que eu não estou vivendo uma multidão na minha vida? Será que eu não estou vivendo como Judas, dando um beijo em Jesus e traindo ele ao mesmo tempo? Eu já troco ele por festaiada, por bebidaiada hoje. Amanhã eu já estou enchendo a cara.
terminou a morte, não tô nem aí mais. Eu vivi a abstinência de 40 dias de uma cerveja e amanhã eu encho a cara e saio borracho. Será que eu não estou sendo Judas? Será que não? Irmão, será que eu estou dizendo mentira? Será que a palavra de Deus engana? Que a bebedeira, a embriaguez faz mal? Ah, o Júnior bate nessa tecla. Eu bato, irmão, por quê? O problema não é a bebida, o problema é a embriaguez. E quantas pessoas trocam Jesus pela embriaguez? Troca Jesus para passear, troca Jesus para momento de férias. Troca Jesus por tantas coisas. Será que não é hora de nós pararmos, nós católicos, e refletir? Será que não é hora de nós vivermos e bebermos dessa graça? Hoje tem adoração. Era para mim 8 horas lá como ministro. Eu não fui ainda, que eu quero ir junto com a minha esposa. Ela está lá descansando, está passando o momento dela. Irmãos, ela está passando o momento dela igual eu estou passando o meu. E eu quero respeitar minha esposa no momento dela, igual você deve respeitar a tua esposa, teu esposo. Não queira se achar dono da razão dentro da tua casa. Não queira se achar melhor que ninguém dentro da tua casa. Aprendi isso também. Que as pessoas que estão comigo têm o momento dela curar e tem o momento dela se colocar com Jesus. Quem sou eu? É o meu Deus. Não é eu que tenho que curar ninguém. Mas eu posso ser exemplo dentro da minha casa. Não forçando ninguém, porque ninguém me forçou. Eu fui porque alguém me convidou para fazer um acampamento. Porque eu sabia que lá na renovação eu podia encontrar Deus. E assim tem os meus dentro da minha casa. Mas eu vou deixar de andar com a minha esposa porque eu tenho que ser o melhor? Eu tenho que me autopromover dentro da igreja? Não. Eu quero ir com ela, irmão. Eu quero amar minha família. Eu quero ser um Júnior diferente. Escutei muito da minha mãe me dizer isso. Seja diferente, meu filho. Cuidado com a tua família. E por ignorância, se achando dono da verdade, não escutava minha mãe. Minha mãe tem muita sabedoria. Tem defeito? Tem. Meu pai tem defeito? Tem. Mas eu quero amar eles assim. E se eu puder ajudar, vou ajudar cada um. E olha, irmão, foi as pessoas que mais me ajudaram nessa quaresma. Quando teve pessoas que me julgou sem saber, nem chegou perto, falou que eu estava meio louco, falou que não sei o quê. A minha mãe veio falar comigo. Meu pai veio falar comigo. A minha esposa veio falar comigo. Amigos, ó, nota 10, renovação carismática, nota 10, irmãos. Veio mais de 5, 10 pessoas falar comigo. Só que me respeitaram quando eu falei, irmão, só vou falar depois da quaresma. Irmãos, amo vocês de coração. Só que eu já conversei com o coordenador. Está bem explicado que Deus me colocou. Como teve irmãos também da nossa comunidade, acampamento. Veio lá e falou, eu senti vontade de te dar um abraço. Obrigado. Obrigado. Não vou falar teu nome, tá? Mas obrigado pelo teu abraço. Eu estava precisando muito aquela hora. Teve pessoas que eu não fui ajudar ela quando ela estava precisando. E ela veio aqui na minha casa. Falou, Júnior, eu vou ir aí. Falei, vem, irmã. Irmã de tribo, viu? Te amo. Aprendi muito, irmãos. A melhor quaresma da minha vida. Como eu recebi críticas. Eu estava magro demais. Certo, eu estava doente. Mas a pessoa tentava me ajudar. Amo você também. Não nego isso. Como eu recebi crítica destrutiva. Por destruir eu para o meu pai, para minha mãe. Que eu não estava certo. Querido irmão, você coordena a comunidade. Não se preocupe com isso. Tenha certeza que o nosso pastor veio atrás de mim. Veio falar com a minha esposa explicou. Procure eu. Fale comigo. Cuidado, que isso pode acontecer dentro da tua comunidade, você não tenha percebido isso. Cuidado. Você está sendo essa pessoa que está só falando muito e não está amando os seus. Não está indo até a pessoa e falando com ela, está falando dela para os outros. Cuidado com isso, irmãos, dentro da comunidade. Cuidado. Cuidado para eu não ser Judas assim. Falo que amo Jesus, falo que amo meu irmão, mas você vai falando mal por ela nas costas dela. Já julgo ela, condeno ela, como ali aquele monte de gente condenando. Crucifica-o. Mas detalhe, irmãos. Quem anda com Jesus sabe que você está com Jesus. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse Lecto Divino é uma graça muito grande dentro da sua vida. Eu estou vivendo ela. E eu quero sair daqui amanhã, segunda-feira, retornando com a minha família. Naquilo que eu vou conversar com a minha família, para nós caminharmos juntos. Se for servir num lugar, nós vamos servir num lugar com amor. É esse o mover que Deus colocou no meu coração. E é o que eu aprendi. Eu não estou ali me promover, não. Júnior, você prega bem? Irmão, se Deus me dá esse dom, eu não tenho o que eu fazer. Mas eu conversei com Deus. Eu quero ser o mais verdadeiro possível na minha pregação. E é isso que eu quero ser. Às vezes eu estava falsificando para me autopromover. A partir de hoje, irmão, tá aí minha vida.
Jesus, se o Senhor quiser me usar, está aqui. E foi o que ele falou, seja verdadeiro, filho. Na tua pregação também. Quando eu trago a palavra para mim, irmão, a minha pregação tem que ser para mim. Primeiro, depois eu vou estar passando. Se servir para o meu irmão, glória a Deus. Mas é isso que eu quero ser. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque viva verdadeiramente a palavra de Deus a partir dessa quaresma. E eu torço a Deus que tudo que eu estou falando aqui, que não seja para você vir depois dizer, Júnior, parabéns. Não. Ó, irmão, você me ajudou porque aquilo que você falou, eu fiz na minha vida. Se não vir disso, irmão, nem precisa falar nada. Se quiser partilhar uma vitória na tua vida, porque nós te ajudamos, e o Senhor Jesus é o nosso centro da nossa vida, e aquilo que quando eu ofender Jesus, eu vou correr lá e vou, se for preciso testemunhar o testemunho, irmãos, eu não queria escandalizar de jeito nenhum, mas só fui obediente a Deus. O que ele me falou, eu coloquei. Ele falou assim, faça um retiro, faça o teu deserto. Eu escutei. Simplesmente anote tudo que te acontecer. Anotei. Obrigado, Jesus. Irmão, seja verdadeiro na tua vida. Coloca a mão no teu coração novamente. Talvez você tenha vivido alguma coisa que eu falei aí. Alguma verdade. Irmão, tudo que eu falei aqui é uma verdade que tem acontecido. Então, acredite. Acredite. A presença de Deus é grande no meio de nós. Saibamos viver o amor com Jesus. Diante desse mover de Deus, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração. Por isso, Senhor, eu entrego neste momento tudo que foi falado aqui, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo venha engrandecer cada irmão, cada servir. Visita, Senhor, aquelas pessoas que talvez houve um desentendimento na minha presença, mas que o Teu Espírito Santo diga a verdade, direcione, Senhor. Se for para voltar para mim, para me autocorrigir, Senhor, estou aqui para servir a Ti. Mas que seja diante da verdade. Que toda mentira de Satanás caia por terra. Que todo mal seja vencido agora com o Senhor na cruz. Adorando a Tua cruz, Senhor, mas adorando a Tua verdade. Adorando a Tua presença no meio de nós. Porque é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que faz tudo. Nós somente estamos aqui para Te amar. E junto com os irmãos, amar eles como o Senhor nos pediu. Amar o Teu próximo como a Ti mesmo. Por isso, Senhor, eu peço perdão para aquelas pessoas que eu ofendi. Se você está escutando, irmão, alguma vez eu fui falso contigo. Se você está escutando alguma vez eu falei algo que te ofendeu e não era verdade, por favor, não tenha medo de vir falar, Júnior, você fez isso. Eu estarei aceitando de coração e não ficarei nervoso em nenhum momento. Júnior, você falou isso, mas você não era isso. Isso que eu quero, se a partir de hoje. Irmãos, peço perdão também para os nossos padres. Quantas vezes as pessoas comentaram sobre isso, sobre aquilo. E eu entrei também no embalo, né? E a gente hoje sabe a importância de a gente silenciar diante de um sacerdote. Padre Nicolas, Padre Robin, estamos juntos. Vamos lá, Padre. Vamos viver cada um da sua graça. Lute, meus padres queridos. Dê força para a sua comunidade. Obrigado, vocês foram excelentes pastores. Veio atrás. Ofereceu o ombro amigo. Padre Robin, obrigado. Irmãos, de coração. Sintam-se vocês cuidados e amados pelos seus padres. Eles estão olhando para nós. Às vezes eles vão recuar porque ele vai sentir a nossa ignorância. Para que a hora certa ele chegar. Tome cuidado com a ignorância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reze um Pai Nosso, 3 Ave Maria. E viva o momento hoje. Vai em adoração. Era para mim 8 horas como ministro. Não pude ir porque eu me atrasei tudo aqui. Mas eu vou depois na adoração. Eu vou depois. Junto com a minha esposa, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.